E aí a gente pôde, eu queria muito isso, eu queria pegar a bebê, né? Assim, pra mim é tudo tão subjetivo, né, o que estava acontecendo ali, e a gente teve essa chance de, eu e o Dani, os médicos saíram, uma enfermeira muito fofa fez um chapéuzinho, fez uma roupinha com bandagem pra ela, e entregou pra gente. E é isso. Então passou por toda essa experiência do parto, já sabendo que já ia nascer sem vida, né? E que difícil, né? Que eu acho que assim, essa questão que você falou da noite anterior, que você se apegou a cada coisinha, porque eu acho que assim, a gente como mãe, por mais que assim, os médicos podem falar, não tem como, não vai ter como, a gente se apega a qualquer esperança, porque a gente fala, a gente não pode desistir. Nunca se sabe, existem milagres, Então a gente se apega a qualquer tipo de oportunidade, de esperança. Eu acho até que para nos trazer uma tranquilidade do tipo, você fez tudo o que você podia fazer. Você acreditou até onde dava, né? Isso. Tipo, até onde não tinha realmente mais o que fazer. E se tem um milagre, assim, você pensa, agora é a hora. Cadê meus anjos, meus antepassados, meu Deus, tudo. Se você for ateu, você deixa de ser ali naquele momento, porque é a única coisa que você tem, né? Uhum. E eu e o Dani, a gente pegou a bebê, é uma loucura, porque a gente não sabe nem como é um bebê de 22 semanas. Ela era uma bebê de 32 centímetros, grande, né, comprida, a gente olha os dedinhos, assim, as unhas, ela ia ter as unhas igual a minha do Fefe, é muito, é triste, mas é bonito. Uhum, então vocês puderam se despedir dela. E aí, como ela nasceu de 22 semanas que você falou, teve que fazer todo esse processo depois. Aí, como a gente não sabe de nada, né? É uma loucura, porque pra mim, tava uma gravidez, assim, eu tava pensando, aquela coisa natural, cara, o bebê sabe nascer, a mãe sabe parir. E aí acontece uma loucura dessa, meio do caminho, você fala, opa, cadê a cartilha? Por que ninguém me falou? Por que eu nunca ouvi ninguém contar uma história dessa pra mim, né? Então, a gente teve ali, eu fiquei internada. Aliás, eu voltei pro quarto, né? Aí eu fui para um quarto de verdade, depois de parir. Enquanto isso, o Dani sozinho, cuidando de funeral de bebê, é isso. Quais são as flores? Qual é o caixão? O que vai fazer? Nananã. E aí eu dei umas escapadas para ir ver, né? Pra ver a minha filha. Aí não acabou, Fabi. Tem mais. Bom, aí recebi alta, fui para casa. Isso foi tudo aconteceu ali em dezembro. Uhum. Então eu voltei para casa, foi antes ou foi depois do Natal? Eu acho que foi antes do Natal, sei lá, eu voltei para casa um dia antes do Natal. Falei, ok, pelo menos, né? Tô aqui em casa. Okay. Aí deu acho que 3 dias, eu comecei a ter umas febres. Eu tava com uma infecção, de alguma coisa que ficou interna. Alguma coisa que ficou, algum restinho ali na hora da curetagem que ficou, né? E aí eu fui reinternada. Passei o Natal e o Ano Novo no hospital, sozinha, sem bebê, tudo errado. Sem o Fê, sem o marido, sem o Fê, vendo o Fê abrir presente de Natal, que eu consegui embrulhar o presente, né? Eu voltei pra casa, embrulhei o presente e eu fui de volta ao hospital. Então foi puxado também. Daí eu fiquei mais alguns dias no hospital pra tratar isso, né? Você pensa, cara, nada tava tão ruim que não pudesse piorar. Uhum. É muito difícil. Nossa, e ainda assim, numa época do ano que já é mais difícil, né? Porque Natal é aquela coisa, família, encontro, já tem todo um significado a mais ali, né? Você vai ter um abraço ali da família, né? Você vai ter um carinho, reencontros. Conforto. Não rolou. Aí eu liberei o Dani pra ele ficar com o Fefe, né? Porque todo esse tempo que eu tava internada, foram 10 dias no começo, mais um pouquinho, né? Que eu fiquei um pouco mais, bom, foi mais de metade de um mês. O Fefe ficou na casa dos meus pais. Ele tava com 5 anos, 5 anos. Ele nunca tinha passado tanto tempo longe da mãe, longe do pai. O pai ficou comigo, né? O Dani ficou comigo, o marido. E pra ele também era tudo muito assustador e muito estranho, né? Então eu falava com ele por ligação, mas assim, ele não tava muito entendendo o que tava acontecendo. A última coisa que ele viu foi a mãe dele caindo, chorando no chão. Uhum. E é isso, sabe? Então também pra ele foi muito difícil na cabecinha dele, no mundinho dele. Não, e ele já tinha o entendimento da gestação antes. Então, como foi pra contar pra ele, pra lidar com isso com ele depois? Porque você já estava lidando com isso você, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre tentei falar, né, abertamente com ele. A explicação mais infantil que eu encontrei, mais verdadeira, foi: a sua irmãzinha teve pressa de nascer.
quis nascer antes e o corpinho dela não estava pronto. Eu tentei ser didática, né? Não estava pronto, meio que foi isso e tal. Mas é muito difícil, né, pra você. Ele às vezes toca no assunto e você fica assim, então, mas ela veio um pouco antes da hora, né? Poxa vida. E até pra ele entender, né? Porque a gente já é difícil pra gente entender do que a gente fala, já tá com aquela coisa... Qual é o próximo passo? Mês que vem eu faço... E aí a gente vai vivendo, tipo, agora eu estaria fazendo tal coisa, agora eu estaria vivendo tal coisa. E a criança também tava com aquela planejamento, expectativa de quando ia conhecer, de quando não sei o quê. Pra gente é difícil lidar, pra cabeça de uma criança ainda que não consegue entender todos os processos, eu acho que é ainda mais difícil, né? E a gente tem que se fortalecer, você tem que se fortalecer pra ele. E eu acho que o principal, é muito assustador uma criança entender que crianças morrem, que bebês morrem, né? Porque até então a gente tem, né? Ele tem as crianças têm essa visão de que você nasceu bebê, criança, adolescente, adulto, papai, mamãe, velhinho, né? Vovô, e um dia morre. Né? É o esperado. É o ciclo da vida ali. E de repente, eu senti que dele, assim, ver que que crianças correm risco, não são tão mágicas assim. É pesado, né? Uma coisa grande para se assimilar. Sim. E como que foi... não sei nem o que perguntar nesse sentido, mas assim... Como você conseguiu lidar emocionalmente com tudo isso? Bom, aí, isso em dezembro eu voltei dia 1, sei lá, para casa. Comecei o ano. E tem internet, né? Tem esse detalhe também. Tudo que a gente faz na internet, assim, de grande, tipo, casou, trocou de namorado, terminou, nananã, morreu o gato, as pessoas ficam perguntando aquilo por meses. Elas continuam perguntando, mas cadê o gato que tá faltando? Mas se o namorado não era outro, nananã. E aí eu tinha todo esse negócio, falei, agora, como que eu conto? Como que eu falo? Meu último vídeo do canal foi falando, estou grávida, o meu diário da gestação. Eu dei uma bugada, eu fiquei 3 meses, fiquei até março desligada. Falei, não tenho obrigação, não consigo, não dá, sinto muito, cancela tudo que é trabalho e não vou fazer isso. E fiquei ali só, digerindo mesmo as coisas, né? Cara, no começo você chora horrores, você fala assim, não, Deus mirou pra mim e falou, você não merece, você se sente mais do que você é, né? Você acha que, nossa, você é uma desgraça que te aconteceu com você só. Então, esses primeiros meses foram meio assim. E aí tem, sabe, ela já tinha uma partidinha enxoval. Aí você olha uma caixa de um brinquedo, você chora. Você vai falar do negócio, você chora. É um negócio horrível. E é horrível o marido lidar também, né? Porque os homens, queira ou não, é diferente. A mãe que tava ali com o bebê, que sentiu que passou por tudo, né? É mais profundo. E eu deixei esses 3 meses, assim, rolar até eu achar que tava bem. Aí fiz umas 2 viagens que ajudaram muito, porque saí de casa, né, dar uma vivida. Sair da rotina, né, do que tava vivendo antes. Saí da rotina e aí me preparei para contar, né, o que tinha acontecido. Quando eu publiquei, foi no Instagram, eu contei, né, postei uma foto de uma parte de um brinquedinho e uma toalha e contei mais ou menos por cima o que tinha acontecido. Eu nunca tive... Tudo que eu já fiz, eu tenho 23 anos de internet. Você falou que fazia blogs, eu fazia site, sabe? Site, antes do blog. Eu nunca vi tanta comoção, tanto comentário, tanta mensagem. Minha cara nunca esteve em tantos sites, em tantos portais. Hoje, você googla meu nome, o que mais vem são essas matérias que fizeram nessa época da perda gestacional, né? Que é um drama, assim, causa uma comoção muito maior do que qualquer outra coisa. E aí, começou um negócio que me trouxe um pouco de volta, talvez, que foi os relatos que eu comecei a receber. Que até então, para mim, as mulheres que não conseguem engravidar, as mulheres que têm perda gestacional a qualquer momento, as mulheres que perdem o bebê depois que nasce, eram invisíveis. Eu vou falar de um jeito, eu sou muito sincera, eu vou falar de um jeito, assim, que soa rude, mas calma, vamos construir essa história. Eram invisíveis, eram coisas que a gente não vê. Quando eu tava ali fazendo todo aquele estudo do parto do Fernando, eu nunca parei pra ouvir uma história, nunca ninguém me contou uma história de perda, das coisas que podiam acontecer de dar errado. E aí, nesse momento em que eu tava voltando, eu comecei a receber as mensagens, eu comecei a ver muitas histórias, e eu parei de pensar, então, peraí, não foi que eu fui castigada por Deus, não. Isso é uma coisa muito comum. Acontece muito, tem muita gente sofrendo com isso, tem histórias, é difícil medir dor, né? A minha história foi terrível, tem histórias que são mais terríveis ainda. E eu acho que isso foi me trazendo um pouco pro planeta de volta, do tipo, ok, a vida, né, teve ali uma tempestade, mas o sol vai nascer amanhã normalmente, ou você toma esse sol, você fica dentro de casa passando frio, molhada. E aí meio que isso, eu fui voltando
aos pouquinhos, e com essa nova consciência, né? Do tipo, cara, olha o que tem aqui acontecendo e que eu não tinha noção. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.